Então vamos iniciar a entrevista, então, prefeita Adriane Perim de Oliveira, do PP. Prefeita, como é que a senhora avalia esse primeiro período aí à frente da prefeitura de Nonoai? Quais foram os principais desafios encontrados no início da gestão? Primeiro dizer sejam bem-vindos, né, bem-vindos a Nonoai, toda a equipe do Diário do Iguaçu, oeste de Santa Catarina, né, então abraçar a todos, convidar já, aproveita, venha visitar Nonoai, né, o Rio Grande do Sul está de portas abertas para todos. É uma honra, né, estar aqui hoje, receber todos vocês, você que está aí na sua casa, no seu trabalho. Nonoai, está diferente, né, e eu estou muito honrada por estar frente ao executivo municipal. Primeira vez que uma mulher tem a oportunidade de governar um município de aproximadamente 15.000 habitantes, que tem na sua essência o cuidado com as pessoas, a qualidade de vida, né, isso faz parte de todo o nosso projeto. E os desafios são constantes, desde o início eu sou prefeita reeleita do município, desde o início da nossa primeira gestão, os desafios que nós enfrentamos foram muitos, aliás, todos os municípios brasileiros, especialmente no momento que enfrentamos a pandemia. Acho que foi o momento mais difícil que os municípios enfrentaram, porque nós estávamos lutando em favor da vida, né, um inimigo desconhecido. Então, iniciar uma gestão com esse desafio maior da humanidade realmente mostra a superação, porque nós estamos aqui vivos, graças a Deus. E em memória também de todos aqueles que perderam a vida durante esse período da pandemia. Então, os desafios enfrentados foram muitos, especialmente financeiros, né? Acho que todo prefeito, toda prefeita, quando assume esse papel de fazer a gestão de um município, é cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, obviamente, nós precisamos ter o nosso orçamento bem cuidado, equilibrado, e eu sempre digo que o dinheiro público, o dinheiro do senhor, da senhora, do contribuinte, para mim, para os prefeitos, é sagrado. A gente cuida para que seja aplicado de forma honesta, né? Ainda mais nesse momento difícil que a gente vive do descrédito das instituições, né? Da política em si. Então, termos gestores sérios, comprometidos com os orçamentos municipais, com os serviços entregues, faz toda a diferença. Então, nós focamos no início da nossa gestão no orçamento e aumentar a receita, né, os gastos com qualidade, porque às vezes a gente pode receber as receitas municipais, mas se você não tiver eficiência no gasto, você não consegue entregar o serviço de qualidade. Então, hoje, é um dos municípios dos municípios gaúchos, estamos entre os 10 municípios que mais aumentou sua receita. Começamos com 64 milhões, hoje já aprovado 126 milhões e, na sequência, quando se estabelecer a reforma tributária lá em 2033, nós teremos um ajuste, um aumento da receita em aproximadamente 25 milhões. Então, se a receita estiver equilibrada, se o gestor tem a responsabilidade de equilibrar o recurso que é pago pelo contribuinte, com certeza a gente consegue entregar mais. E eu também devo todo esse trabalho para chegarmos até aqui a uma reeleição, segundo mandato, com a aprovação de quase 70% da população, foi porque o trabalho feito no início, né, seguindo de toda a história que o nosso município tem de eficiência nos serviços, de qualidade de vida, hoje a gente consegue com a nossa equipe, entregar ainda mais. Então eu sou muito grata à equipe dos servidores municipais de Nonoai, que é fundamental. Um gestor, ele não consegue sozinho, né, aliás, a gente não consegue nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. Então é uma corrente, é uma engrenagem que precisa funcionar para que o senhor e a senhora possam viver bem no município que vocês escolheram, né, para trabalhar, para ser feliz, para criar seus filhos. E esse município para nós é Nonoai. Prefeita, houve um reajuste aí nas contas, um aumento de receita. Quais que foram as prioridades da gestão aí? Quais áreas que têm recebido mais atenção, que a senhora pode destacar? Como eu disse, a receita, o equilíbrio financeiro é fundamental, porque sem o econômico nós não conseguimos prestar os serviços. E para qualquer prefeito,
né. Eu estou hoje presidente da federação dos 497 municípios, depois a gente vai falar muito sobre isso e é importante destacar porque nós somos hoje a voz de todos os prefeitos e prefeitas gaúchos. E para todos eles, sem exceção, a saúde é prioridade, Uhum. porque se nós não estamos bem, se a nossa saúde não está bem, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue viver. Então, para qualquer prefeito, e não é diferente aqui no nosso município, investir na saúde, investir na infraestrutura, na logística, no atendimento humanizado, enfim, é investir nas pessoas. Então, a saúde é prioridade absoluta para qualquer gestor, porque cuidar bem do cidadão é cuidar de todo o município. Olhando para o futuro, prefeita, quais que são os principais projetos ou obras que a prefeitura pretende tirar do papel aí nos próximos anos? Desde o início, né, os sonhos, a esperança de ter um município cada vez melhor, ele depende muito dos projetos que são planejados com eficiência e executados. Acho que o melhor projeto é aquele que a gente sonha, trabalha e realiza e entrega. E nós tivemos muitas entregas no nosso município, em todas as áreas, né, espaços que nós precisávamos ampliar, melhorar a estrutura em todas as áreas. Nós começamos, como eu disse, na saúde, ampliando o nosso espaço de atendimento na nossa unidade central. Nós temos aqui um hospital comunitário, um hospital que atende mais de 40 municípios de referência. Somos referência para mais de 40 municípios da 11ª coordenadoria, né, dos municípios da nossa região com especialidades. Então, acolhemos o nosso hospital comunitário, é uma entidade filantrópica que atende toda a nossa região, melhoramos as estruturas de saúde, inclusive temos um investimento que está sendo construído agora de mais de R$ 2 milhões para mais uma unidade básica de saúde. Consequentemente, você melhora a estrutura, você melhora os atendimentos, na geração de emprego, no cuidado com as pessoas, nossa frota de veículos sempre atualizadas, ambulâncias, sempre prontas para prestar esse serviço. Quando você olha para a educação, e eu sou professora de formação, com muita honra, né, então esse olhar que a gente precisa ter como gestor municipal, na educação, porque tudo começa lá. Então, desde o início, a gente investiu muito no material didático, na valorização dos nossos professores, na estrutura, uma merenda de qualidade. Parece pouco, mas quando a criança vai para uma escola pública e encontra aquela a alimentação adequada, a uva, sabe, são detalhes que fazem a diferença que muitas crianças, inclusive, nem têm em casa e encontram na escola da rede municipal de ensino. Sem falar nas estruturas das escolas, ar-condicionado em todas elas. Nós vivemos um período no início, e todos vocês acompanharam, que foi os atentados, né, os problemas que a gente enfrentava com a violência nas escolas. Então, de pronto, as nossas escolas se prepararam com seguranças nas portas, com portas giratórias, para cuidar do nosso bem maior, que são as crianças. Quando a gente olha em infraestrutura, a gente pensa nas nossas estradas do interior. Nós somos um município essencialmente agrícola e precisamos cuidar nesse momento. Claro que eu sempre digo que fazer estradas é como lavar louça. Todo dia tem e acontece uma chuva e nós fomos surpreendidos sempre, né, inclusive com a enchente que aconteceu em 24, que foi devastadora para o estado do Rio Grande do Sul. E aproveito para dizer muito obrigada aos catarinenses, a todos aqueles do Brasil inteiro que nos ajudaram num momento difícil. Mas são intempéries, né, a gente não tem como controlar isso, e quando a gente pensa em infraestrutura, em desenvolvimento e produção, a gente sempre pensa nas estradas do nosso interior. Nós temos muitos
muitos quilômetros de estrada, terra vermelha. Então, a preocupação da gestão foi sempre manter essas estradas em condições necessárias para o ir e vir. Primeiro, a segurança das pessoas, a segurança das nossas crianças e o escoamento da safra. Então, um dos investimentos que nós estamos agora fazendo, que é o britador móvel, é ter a condição do material, porque o cascalho, né, o saibro, ele já está com muito problema, a gente não encontra em lugar nenhum, então o município tem que se organizar desta forma, é criar a estrutura, maquinário, nós temos uma base de equipamentos que dá sustentação para essa máquina toda que se chama infraestrutura de estradas vicinais funcionar, porque, como eu disse, a nossa vocação é a produção e nós temos que dar essas condições. Sem falar em todas as outras secretarias que a gente tem esse foco, seja no turismo, nós criamos a nossa Secretaria de Esporte também, que eu acho tão importante incentivar, né, o esporte desde as nossas crianças lá na rede municipal, lá no maternal, e subir até a oitava série, até o nono ano, até o ensino fundamental. Nós temos também a questão indígena, né, nós temos uma secretaria que cuida dos assuntos indígenas, que é esse cuidado que nós temos que ter, nós temos uma aldeia aqui, então nós temos sempre esse olhar com a saúde indígena, com a infraestrutura. Nós temos a primeira aldeia pavimentada, levamos asfalto para a nossa aldeia indígena. E quando eu falo de todas as secretarias, não posso deixar de citar também os investimentos que a gente faz com assistência social, com o cuidado das pessoas, das famílias, o fortalecimento de vínculos, uma assistência social que cuida desde as crianças até a melhor idade, nosso respeito à melhor idade, oferecendo hidroginástica, oferecendo vôlei-câmbio, ou seja, relações. A gente vai para o interior, conversa com eles lá nas comunidades, ensina como lidar com, né, a rede social. Então, os nossos idosos aqui são muito bem cuidados. Agora a gente está fazendo um investimento em parceria com o governo do estado, que é um CRAS novo. Né? Como eu disse, é uma engrenagem. Então, nós precisamos oferecer estrutura. Nós viemos pagando aluguel desde o início, né? Desde o início de Nonoai, sempre pagando aluguel para um espaço de convivência, e agora nós teremos investido em infraestrutura para a nossa assistência social, ou seja, é um componente de ações. O serviço público, a gestão pública, ela é uma engrenagem e todas elas precisam funcionar com capacidade financeira, com equilíbrio financeiro, com infraestrutura, com serviços de qualidade e com pessoas, com os nossos servidores sempre motivados para trabalhar e entregar o melhor possível para o cidadão nonoense. Vai ficando um legado político bem expressivo, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho da FAMURS, então, prefeita, porque além de prefeita aqui de Nonoai, a senhora também está à frente aí da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, que, como foi dito, atende aí 497 cidades e representa aí inúmeros prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos da gestão pública. Como é que tem sido esse desafio de representar as prefeituras do Rio Grande do Sul? Tem sido gigante, né. Hoje estou muito honrada pelos prefeitos e prefeitas gaúchos ter me dado a oportunidade de presidir uma das maiores entidades do Brasil, né, que congrega os 497 municípios, suas 29 associações regionais, prefeitos e prefeitas que tem na federação, que, como eu disse, com muita honra eu presido, a a representatividade, a voz de todos os prefeitos e prefeitas gaúchos. Em 50 anos, pela primeira vez, uma mulher preside a entidade. Isso vai além de uma simbologia, né. A gente traz também uma mensagem da importância das mulheres ocuparem seus espaços, né, estarem dispostas a dizer o sim, especialmente para a política, que é um meio, eu não diria machista,
mas é um meio masculino. Vejo que de 497 municípios, nós temos apenas 39 mulheres. É muito pouco, mas entendo que são mulheres que abriram e abrirão caminhos para outras mais, né, poder ocupar os seus espaços. A FAMURS, e eu faço uma referência aqui, é como a FECAM em Santa Uhum. Catarina, né, tem esse papel de representar os municípios pequenos, seja pequenos ou grandes, né, é de representatividade. Hoje nós temos filiados à nossa federação, o menor município gaúcho e a nossa capital. Estamos juntos nessa caminhada, né, com essa força de representar as pautas que são, que impactam a vida do nosso estado, junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do estado, né. Nós temos pautas que são debatidas, pautas bombas, junto com a nossa confederação nacional, lá em Brasília, e eu na semana retrasada tive a oportunidade de estar em Brasília, na nossa mobilização nacional em favor do municipalismo, debater as pautas bombas, porque eu sempre digo que as decisões tomadas em Brasília, elas impactam a vida dos municípios. E às vezes, ouvir os prefeitos são fundamental, e eu tenho dito isso na bancada gaúcha, né, dos nossos deputados federais, a oportunidade que tenho quando falo com ministros, com secretários de Estado, falem com os prefeitos. Pode ter certeza que as ações são mais fáceis de acertar, porque é nós, aqui em Nonoai, que temos a missão de estender a mão para o cidadão quando ele precisa, porque quando ele precisa da ambulância, é na porta do município, da prefeitura, que ele pede socorro, quando a mãe precisa da vaga na creche, quando o agricultor precisa escoar sua produção e precisa da estrada boa, é o município que está lá de mão estendida. Então, para mim, não existe o Estado, União, nós somos todos responsáveis pelos municípios, pelas pessoas aonde elas vivem. Então, estou muito honrada, né, de representar os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, como eu disse, em pautas que são importantes. E quando me propus a representá-los, eu percorri e senti no coração a necessidade de visitar todos os municípios que eu pudesse. Em período de 3 meses, foram mais de 220 municípios visitados, de norte a sul do Rio Grande do Sul, para entender a demanda, que a angústia, né, dos prefeitos que naquela época estavam, agora em 25, estavam iniciando seus mandatos, ou aqueles que já estavam na reeleição, mas todos com a mesma angústia. Então foi ali também que, ouvindo os nossos prefeitos, nós conseguimos nortear 4 eixos da nossa gestão da FAMURS, que vai agora do 25, 26, que foi trabalhar a questão da reforma tributária, né, que vai impactar, que já impactou vários e todos os municípios gaúchos, grandes ou pequenos, mas especialmente os produtores, né. Nós temos também os desafios das reformas administrativa, reforma previdenciária, então foi 2 eixos que a gente trabalhou, e mais 2 que considero fundamental, que é o desenvolvimento econômico e a inteligência artificial no serviço público, nos municípios. Então a FAMURS tem esse papel, além de representar, orientar, qualificar. Nós temos a nossa escola de gestão, é uma escola que tem dentro da federação, que qualifica, que orienta, né, que oferece condições para o gestor público, para as suas equipes, para as lideranças municipais, poder aprender mais, se qualificar mais e estar mais preparado ainda para enfrentar os desafios que a vida todos os dias nos apresenta. Prefeita Adriane, na condição aí de liderança municipalista, esse ano a gente tem eleições importantes, né, para presidente da República, para governador, para senador. Enfim, qual que é a importância de que o próximo presidente da República tenha um olhar mais atento aí para as demandas dos municípios? Eu, no início, falei e tenho repetidamente dito isso, que o presidente, o governador, que ouvir um prefeito ou uma prefeita vai acertar mais. Então, o que a gente espera, tanto do nosso futuro presidente, quanto ao futuro governador ou governadora do estado do Rio Grande do Sul, que olhe
para os municípios, que olhem para as pessoas. A gente sabe que a política, que as instituições estão desacreditadas e a gente acompanha isso, é Banco Master, é INSS, problemas, né, de falta de caráter, de honestidade das pessoas, mas esses não nos representam. Quem nos representa são aqueles que entendem que servir a missão pública é servir as pessoas, é ter a responsabilidade com o dinheiro público, é entender a dor do cidadão para poder encontrar caminhos. Essa é a nossa missão. Como prefeita, como governador e como presidente, é olhar com responsabilidade o dinheiro público e entregar serviço de qualidade. Eu tive o privilégio, na semana passada nós tivemos a maior Assembleia de Prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul. A FAMURS promove todos os anos. E tive a honra de mediar um debate, um painel com os 6 pré-candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. A propósito, a respeito disso, prefeita, como é que a senhora enxerga o panorama político aqui no estado? Isso. E aí, nós, entendemos naquele momento trazer assuntos que estão tirando a paz, estão angustiando os prefeitos do nosso estado, e eu acredito que seja ali no seu estado também. Trazemos temas como infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer estado, saúde, educação, agricultura, afinal de contas, a nossa vocação, seja gaúcho, catarinense, brasileiro, é a produção de alimentos, né? Essa é a nossa vocação. E trabalhamos as finanças estaduais, né? Então foi ali que a gente ouviu muito dos pré-candidatos quais são os compromissos que eles têm com os municípios. Os desafios são imensos, especialmente o nosso estado, com a questão das finanças, porque nós tivemos a nossa dívida com a União suspensa por um período que permeamos ali a questão das enchentes, que foi devastador. Ainda estamos em processo de reconstrução, então nós tivemos essa suspensão da dívida. O próximo governador terá um desafio muito grande de equilibrar tudo isso, porque é um dinheiro que nós vamos voltar a pagar, e são bilhões que irão para a União, que eu considero injusta, né, injusta e impagável essa dívida, e agora vai ter que olhar, né, como manter os serviços básicos, a folha de pagamento, como vai ter que manter saúde, que nós temos um problema muito sério aqui no Rio Grande do Sul, porque há muito tempo não se vinha cumprindo, não se cumpre o mínimo constitucional de investimento em saúde, que é 12%. Inclusive, nós ajudamos e fizemos uma mediação com um acordo com o Ministério Público para que o Estado do Rio Grande do Sul invista os 15%, os 12% em saúde, que é obrigatório, 15% são os municípios, ou seja, o próximo governador terá um desafio muito grande. Primeiro, de equilibrar as contas públicas, olhar a saúde e toda a deficitária infraestrutura logística que o nosso município tem, que os nossos municípios têm. Então, eu desejo, do fundo do meu coração, como prefeita, como cidadã gaúcha, que o próximo governador tenha discernimento e entenda a importância de falar com os prefeitos para acertar mais em seu plano de governo e nas suas ações posteriores. Agora, sem as condições econômicas, sem o desenvolvimento econômico, a gente não consegue fazer e prestar os outros serviços. Eu desejo sorte, desejo discernimento e compreensão à realidade gaúcha para que o próximo governador acerte mais, com certeza. Bom, para a gente se encaminhar aí para o fim da nossa entrevista, prefeita, que mensagem que a senhora deixa como prefeita aqui de Nonoai para a população e como representante, então, da FAMURS, né? Que mensagem que a senhora deixa para os municípios gaúchos em relação aí aos desafios e as perspectivas do futuro? Primeiro, dizer que eu sou muito agradecida. Agradecida a Deus pela oportunidade da vida, pelo dom da vida, pela oportunidade que tenho em servir, né? E eu trago aqui uma inspiração, né, e faço uma referência à minha família, especialmente o meu esposo,
o Salmo, que também foi prefeito por 2 mandatos, foi presidente da nossa federação, hoje é secretário do gabinete dos prefeitos do Rio Grande do Sul, que me ensinou muito, que me inspirou muito, porque vi que é através da política, através dos nossos mandatos, da nossa missão, que a gente consegue, às vezes, mudar a realidade de um município e das pessoas. Agradecida ao povo nonoense, que me deu a oportunidade lá em 2020, né, de fazer a gestão, de cuidar de cada um dos nonoenses lá em 2021 e agora a reeleição nesse período. Então são 2 mandatos frente ao município de Nonoai, cuidando do nosso povo. Eu sou catarinense de coração, de nascimento, né? Nonoaiense de coração, então tenho uma relação muito próxima com Santa Catarina. Nós fizemos divisa aqui, temos uma relação comercial, de educação, de saúde, de lazer, então somos muito gratos à nossa comunidade regional. Eu sempre digo, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E o fato de estar prefeita me deu a condição de estar presidente da federação. É uma, como eu disse, uma federação que congrega 497 prefeitos e prefeitas, 497 sonhos, esperanças, né, de cidades melhores, de municípios desenvolvidos, de pessoas vivendo bem aonde elas estão, que são nos municípios, onde a vida de fato acontece. Então, estou muito honrada e pela primeira vez a nossa federação ela é presidida por uma mulher. E quero aproveitar nesse mês que nos faz refletir sobre a importância das mulheres, das inspirações. E eu digo sempre: é você que me inspira, é a dona de casa. Eu sou uma de vocês. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, né? Então, cada uma de vocês que está me assistindo, vocês me inspiram e me dão forças para estar aqui, frente a um município pujante, junto a uma federação que representa os municípios gaúchos. Obrigada a cada uma das mulheres. E nós, na FAMURS, somando a outras campanhas, lançamos nessa semana, a campanha Vida Todos por Ela. Uhum. Vocês acompanham e sabem um momento difícil que as mulheres estão vivendo, especialmente pelos índices aqui no nosso estado. 20 mulheres, desde o início do ano, perderam suas vidas, ou seja, tiveram suas vidas ceifadas, interrompidas por 20 covardes narcisistas que resolveram interromper a vida simplesmente porque são mulheres. Aquele sentimento de posse, de machismo que não nos representa. Então, a campanha ela vem se somar a todas as outras e tenho certeza que vocês, nossos estados, nossos municípios também estão fazendo suas ações lá, porque nós temos que trabalhar em rede, é na educação, é na saúde, nós precisamos melhorar e mudar uma cultura, uma geração de combate à violência contra a mulher, do respeito que nós precisamos ter com as mulheres. É nesse sentido que eu deixo essa mensagem em favor da vida e chamar os homens também para essa conversa, né? Porque esses 20 aqui no Rio Grande do Sul que fizeram o que fizeram não nos representam. Quem nos representa são os homens de bem, de princípios, aqueles que cuidam, que representam, que estão junto com as mulheres, que não disputam espaços. Nós não viemos para essa vida para disputar espaços de ninguém. Nós estamos aqui para estar ao lado, firmes e fortes, ao lado de grandes homens, porque faço uma analogia, e é uma frase muito dita, que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, e ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Então, ensinemos os nossos filhos. Eu sou mãe de menina, eu não posso só ensinar a ela a se proteger. Eu sou mãe de menino e eu tenho que ensinar a ele a respeitar o não de uma mulher, a ter respeito por uma mulher. Então é com esse sentimento e esse mês que traz essa reflexão para todos, todos, homens e mulheres, para que os espaços sejam ocupados, para que as mulheres sejam respeitadas aonde quer que estejam, seja dentro de casa ou frente a uma prefeitura. Muito obrigada
pelo convite de poder falar com vocês, né. E faço aqui também um agradecimento especial a toda a população catarinense, né. Então, em nome do Diário do Iguaçu, agradecer a visita de vocês e poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa missão de cuidar de Nonoai, de cuidar dos 497 municípios gaúchos. Me coloco sempre à disposição e faço um convite: visita Nonoai, acesse as nossas redes sociais, a minha rede social também, para acompanhar o nosso trabalho, para sugerir, para inspirar, porque eu preciso também da inspiração de cada um de vocês para seguir lutando em favor dos municípios, em favor das pessoas. Muito obrigada.